Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira e obviamente vamos falar bastante a respeito do tal do fair play financeiro. O Pedrinho respondeu John Textor, que citou ontem, em uma coletiva lá no Botafogo, o mandatário vascaíno, falando a respeito da SAF do Vasco. O Pedrinho, ele respondeu sobre a SAF, obviamente, a respeito do fair play financeiro que começa a ser discutido para ser implantado no ano que vem, não é bom para o Vasco. E a gente vai falar bastante sobre isso. E o Pedrinho não caia, por favor, no conto do lobo, do conto do vigário, do senhor Landim, tá? Que está fazendo de tudo para implementar o fair play financeiro no Brasil, porque esse fair play, ele favorece aquele que tem a maior receita e 80% da receita dos clubes brasileiros vem de transmissão e o Flamengo vai ser o grande beneficiado com isso. A gente vai falar bastante sobre esse assunto. E claro, você que está aí do outro lado, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, se inscreva no canal se você não é inscrito. Enquanto isso, eu vou deixar uma grande oportunidade para vocês que gostam de palpites esportivos, assim como eu. Eu encontrei a plataforma certa para mim e, obviamente, eu vou passar ela para você. Então, fique ligado. Fala galera, olha só, eu tenho uma novidade muito legal para vocês. Óbvio que a gente sempre busca o melhor do mercado para entregar para você. E agora chegou a plataforma inovadora que é a Bruxo10.bet. Olha só. Que legal! A Bruxo10.bet tem um grupo no Telegram que você entra e se encaixa procurando lá a sua melhor promoção, o seu melhor bônus. Então eu vou fazer o seguinte, de cara, você vai lá no primeiro comentário fixado, clica no link, entra no grupo do Telegram que é totalmente gratuito para estar fazendo parte dessa grande família onde nós do canal já estamos presentes. E óbvio que não tem somente isso. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado o link para você fazer o seu cadastro na Bruxo10.bet. E claro, você não acredita quantos bônus e quantas promoções tem para você. E além de você só fazer os seus palpites, você também tem vários benefícios dentro da plataforma. Número de palpites que você vai fazendo, independente se você ganhar ou perder ali as suas partidas durante todo o campeonato, a Bruxo10.bet bota um ranking, como se fosse um campeonato entre nós apostadores. E o que acontece dentro dessa questão? Você pode ser um dos líderes e ganhar prêmios em dinheiro. Então é não somente bônus, não somente você fazer os seus palpites, mas também inúmeras formas de você ser o beneficiado de estar saindo dessa plataforma e entrando na Bruxo10.bet. Lembrando, tá? Primeiro comentário fixado, tá o link do Telegram, um grupo muito legal que a gente vai estar sempre lá e, claro, o link também para você fazer o seu cadastro na plataforma. Fechou? Tô contando com você, hein? Parte para Bruxo10.bet, você não vai se arrepender. Eu já tô lá fazendo meus palpites e, claro, aguardo você. Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem muito assunto. Ontem, na sede da CBF, a Comissão Nacional de Clubes fez a primeira reunião para implementação do fair play financeiro no Brasil. Só que é o seguinte, o que significa o fair play financeiro? É o clube fazer investimentos com uma porcentagem de acordo com a sua receita a fim de não ter gastos exorbitantes e conseguir pagar todas as suas contas. Mas para quem interessa esse fair play financeiro, vale lembrar que 80% das receitas dos clubes vem de transmissão. E quem são os beneficiados por ter transmissões estratosféricas? Então tá aí. Quem é o real interessado nessa questão? O Vasco, foi representado ontem por Carlos Amadeu, o presidente Pedrinho não estava presente e, claro, John Textor, o mandatário do Botafogo, o acionista majoritário, o dono da SAF do Botafogo, que fez investimentos muito interessantes no futebol do clube, falou sobre a presença de Pedrinho, que respondeu ele sobre o contrato com a 777. Eu vou deixar o trecho aqui do John Textor para a gente dissertar um pouco mais sobre esse assunto e sobre os interesses de quem realmente está de olho nesse fair play financeiro para segurar os seus rivais e voltar aos patamares superiores no futebol brasileiro, no qual foram perdidos nos últimos anos. E, claro, os verdadeiros interessados. E a gente vai falar bastante sobre isso. Fica aí com John Textor falando do presidente Pedrinho e da SAF do Vasco. E clubes como Flamengo, Palmeiras, é óbvio que ele tá investindo mais, porque foi preciso. O Palmeiras, o Flamengo já tinham uma equipe muito mais madura, uma categoria de base muito melhor, muito
melhor desenvolvida, com jogadores como o Endrick, por exemplo, já chegando e atuando na primeira equipe. Ele teve 4 semanas para formar um time de 27 jogadores para disputar a primeira divisão e evitar rebaixamento. Então é óbvio que o investimento do Botafogo é mais alto. I'm just building my relationship with Pedrinho. I just met him. The gentleman at Vasco. Vasco tried to execute on a SAF. Their contract invited an investor that was obligated to invest far more than I'm obligated to invest. So I find it very peculiar that Pedrinho would be at this meeting today talking about financial fair play to limit spending just because his SAF didn't work out so well. They tried to do the same thing. It didn't work. And now they're at a meeting where we're not invited, complaining about how much we're spending. If 777 were still on track, Vasco would be doing the exact same thing right now. Recentemente conheceu o Pedrinho, do Vasco, no qual ele tem conhecimento do contrato de SAF que o Vasco teve com a 777, no qual tinha um valor de investimento muito mais alto do que o do Botafogo. E foi surpresa dele saber que o Pedrinho estava nessa reunião, no qual ele não foi convidado, discutindo temas como limites de investimento. Porém, se a 777 ainda estivesse hoje no Vasco, eles estariam investindo assim como o Botafogo. Após a fala do mandatário do Botafogo, ele complementou em vários pontos, até deu exemplos da Premier League, onde os clubes de menores receitas têm acionistas bilionários que não podem fazer investimento nos clubes porque existe um percentual em cima da receita, né? Que é chamada o jogo limpo, o fair play financeiro. Obviamente, né, a gente observa que na Premier League, principalmente, clubes vêm se sobressaindo por conta, né, dessa falta da receita dos demais e que tem dinheiro externo e que vem à tona, né, essa grana que pode mudar os patamares dessas equipes. No Brasil, nós não temos ainda implementado essa maneira de atuar financeiramente. E também nós sabemos que as receitas de Flamengo, Palmeiras e até propriamente São Paulo, clubes que têm aí direitos de transmissões exorbitantes, começam a se desligar dos demais clubes. E claro, você implementar um fair play financeiro é muito interessante para essas equipes, já que 80% das receitas de todos os clubes no Brasil vem de transmissão. Então a gente começa a voltar ao futebol lá atrás, onde as grandes emissoras vão manipular e fazer o que quiser aqui no Brasil mais uma vez. Então não dá para ser implementado em um momento que o Vasco da Gama busca um sócio majoritário, busca um sócio investidor que com responsabilidade vem para fazer investimentos, a não ser que esse sócio seja irresponsável. Aí você vai em cima do fair play financeiro. Agora, não é viável para o Vasco estar junto ao Landim, que tem uma receita de quase 1,5 bilhão, o Vasco que teve uma receita de 326 milhões, né? É brincadeira. Eu não sei ainda o posicionamento do nosso presidente nessa questão, mas ontem na reunião teve presença de Carlos Amadeu, segundo o próprio Pedrinho. Sendo o Pedrinho soltou uma nota oficial a respeito da fala do Textor, onde o Textor cita, né, os contratos da 777, os valores investidos e muito mais. Vamos lá, o Pedrinho disse o seguinte: John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amadeu. Causou-se-me estranheza maior a afirmação de quem tem conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso de termos é restrito. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que não conhecia os fatos do desastre da 777. Mas, agora, ao conhecer o contrato da Vasco SAF, John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco. Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Porque tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. E ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou e que é ser ético e não mentir. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza, esse posicionamento do Pedrinho aqui não tem nada a ver com o que ele acha sobre o fair play financeiro. Mas a gente falando de representatividade, de John Textor, cara, vamos pensar no futebol como um todo. O John Textor tá errado? Não tô falando em relação a Vasco SAF, que realmente foi um desastre com a 777. Mas eu estou falando em relação ao futebol brasileiro. Ele chega, faz investimentos reais, coloca o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, elimina o Palmeiras na Copa Libertadores da América. Ele está errado?
Desculpa, o John Textor está certíssimo em referente ao futebol do Botafogo. Em relação a SAF, ao Pedrinho estava presente, se mentiu ou não, já foi respondido. O Pedrinho já deixou bem claro. Mas eu espero, com todas as minhas forças, que o presidente Pedrinho não faça parte dessa corja de fair play financeiro no Brasil, às vésperas do Vasco acertar com um investidor bilionário, ou milionário, ou trilionário, seja lá o que for, em um momento de investimento sem responsabilidade nenhuma. Porque é muito simples você ter uma receita com mais de 80% de transmissão televisiva e você ter uma porcentagem dessa receita por conta de clubes que não têm responsabilidade fiscal, que não pagam suas contas, que o problema não é nosso. Cada clube tem a sua associação, os seus conselheiros, a sua presidência, e cabe aos conselheiros, cabe aos responsáveis que fiscalizam, que regulamentam esses clubes, a não deixar acontecer essas irresponsabilidades. Não é problema do John Textor, que injetou dinheiro no Botafogo. Não vai ser problema do Grupo City, que vai injetar no Bahia. E não vai ser problema do Vasco, quando o Pedrinho, com a sua grande responsabilidade, obviamente um cara muito bem articulado, e essa articulação me preocupa, mas quando o Vasco encontrar um acionista majoritário que tenha realmente o poder aquisitivo para chegar e investir sem fair play financeiro nenhum, sem porcentagem nenhuma de receita. Porque o nosso momento deve chegar, porque a gente acredita muito que o Pedrinho, com a sua competência, chegue a esse ponto e não aceite ladainha de Landim e os demais. Eu espero muito esse posicionamento do presidente Pedrinho, porque simples discutir fair play financeiro no momento em que o Flamengo começa a sair de cena. É simples. Mas quando a Globo pagava grana para o Flamengo adoidado, o Estado patrocinava o Flamengo durante anos, né? O dinheiro do governo federal, governo estadual, era Petrobras, era estatais, ninguém falava sobre fair play de nada. Agora vem à tona o fair play financeiro, obviamente observando os campeonatos em que o Botafogo está superior à equipe da Gávea. Então, os clubes não podem se unir para interesses de Flamengo. Os clubes não podem se unir para interesses de Palmeiras. O problema é deles. E ponto final. Eu não aceito fair play financeiro. Eu não aceito. Eu queria saber a sua opinião. Queria que você fosse lá nos comentários, porque aqui a gente fala para mim e também vocês têm voz. Corre lá nos comentários para deixar sua opinião sobre fair play financeiro. E claro, por que essa articulação do Pedrinho, essa pessoa do Pedrinho ser tão inteligente, me preocupa? Porque ele busca, né, relacionamento com todas as instituições. É um movimento muito inteligente, mas pouco esperto em alguns momentos. E a gente precisa entender que o Flamengo, que atrapalha o Vasco em jogar no Maracanã há muito tempo, o Vasco vai fazer a reforma de São Januário junto com potencial construtivo ou vendendo os name rights para fazer esse aporte inicial. Enfim, o Flamengo não é amigo do Vasco. Então, Pedrinho, eu sei que você busca relacionamento com as instituições, eu sei que você é um cara bem articulado, muito inteligente, mas a inteligência tem que andar ao lado da expertise. Você também precisa ser esperto junto com a sua inteligência. Não se alie a quem tem um interesse em fair play financeiro. Essa é a minha opinião. Eu queria, obviamente, saber a opinião da rapaziada que está aqui com a gente nesse vídeo, lá nos comentários. Então, o momento de pegar um acionista majoritário com responsabilidade, com certeza o Pedrinho vai fazer isso, porque vai trazer sim um sócio escolhido a dedo, que tem assim uma responsabilidade financeira de investimento, em um momento que quer implementar o ano que vem, o ano que praticamente esse sócio vai chegar e injetar dinheiro, e o Vasco vai ter que pegar aí cerca de 45% da sua receita, sendo que a receita do Vasco foi 325 milhões ano passado, enquanto a do Flamengo foi 1,3 bilhões, é você colocar aquilo que você tem de network, articulação externa, trazer o investidor e jogar no lixo. Não aceite isso. Vamos respeitar o networking de cada um, a articulação de cada um e a irresponsabilidade também. Se tem alguém aqui no Brasil que vai gastar mais do que o clube arrecada, o problema é dos conselheiros, o problema é de quem fiscaliza, o problema é da torcida, o problema é da regulamentação. Não é nosso. Irresponsabilidade de quem se posicionar junto com o Landim nesse assunto fair play financeiro. Minha opinião é essa, eu queria saber a sua e, obviamente, agradecer a sua presença nesse vídeo. Forte abraço, saudações vascaínas.